O dia nascia no interior abafado de Belém, o cheiro de chuva misturado com barro e flores silvestres. Era ali que Isabela bordava seus sonhos em silêncio. Isabela vivia em uma casinha de madeira simples, cercada por um jardim de hortênsias que ela mesma cultivava com carinho. Filha única de costureira e neta de uma bordadeira lendária da vila, herdara das mulheres da família não apenas a técnica do bordado, mas a alma delicada de quem transforma dor em beleza. Cada ponto costurado em seus panos contava uma história, e naquela tarde úmida, ela bordava um lenço com uma andorinha solitária, seu símbolo de esperança. A vila onde morava, no entorno de Belém, era esquecida pelo tempo e pelas oportunidades. Enquanto muitos jovens iam embora em busca de futuro, Isabela permanecia por amor à terra, à memória da avó e aos silêncios da floresta. Vivia do pouco que ganhava vendendo seus bordados na feira de sábado, onde raramente alguém pagava o justo por suas peças. Ainda assim, ela sorria. O que fazia era mais que trabalho, era gratidão viva nas pontas dos dedos. Naquela tarde, ao voltar da feira, avistou um homem desacordado à beira da estrada de barro, com a camisa suja de poeira e os sapatos molhados. Sem pensar, correu até ele. Tinha um rosto bonito, mas marcado pelo cansaço e pelo desespero de quem parecia ter fugido de algo grande. Senhor, o senhor me escuta? Ela perguntou, com a voz trêmula. Ele abriu os olhos lentamente, murmurando algo em outra língua. Isabela não entendeu, mas pegou sua mão, quente e trêmula, e o levou para casa. O homem carregava no bolso um relógio de ouro com as iniciais AV. Isabela percebe, mas não comenta. Enquanto cuidava dos ferimentos do estranho, ofereceu a ele uma sopa quente e um lugar para dormir. Ele pouco falou, apenas agradeceu com um aceno e um olhar profundo, como se carregasse o peso de um passado escondido. Isabela sentiu algo diferente ali, como se a presença dele fosse o início de algo inesperado. Na manhã seguinte, ele já estava de pé, observando o lenço que Isabela deixará sobre a mesa. Você que fez isso? Perguntou em português com leve sotaque. Ela assentiu, tímida. É, um lenço de andorinha. É meu símbolo. Ele ficou em silêncio, mas seus olhos se encheram d'água. Pegou o lenço com delicadeza e o guardou no bolso do paletó amarrotado. O homem parte sem dizer seu nome, mas deixa um bilhete com uma única frase: você bordou mais do que um lenço. Bordou meu recomeço. Isabela, sem saber, acabava de costurar seu destino com linhas invisíveis. Ao olhar o céu, viu uma andorinha passar. Sorriu sem entender por quê, mas sentiu. Algo encantador estava prestes a acontecer. Nos dias que seguiram a partida daquele homem desconhecido, Isabela voltou à sua rotina com o coração inquieto. Havia algo em seus olhos, aquele misto de dor contida e alívio silencioso, que ficou gravado em sua memória. Mas a vida, como sempre, exigia foco, lenços para a feira, roupas para consertar, o fogão a lenha para reacender. A lembrança dele, entretanto, pairava como o cheiro do jasmim ao entardecer, sutil, mas impossível de ignorar. Foi numa tarde abafada de quarta-feira que o inacreditável aconteceu. Dona Celeste, vizinha faladeira e viciada em televisão, veio correndo com o controle remoto na mão. Isabela, menina. Vem ver isso agora. Isabela, confusa, foi até a casa da senhora e arregalou os olhos. Na tela da TV, durante uma reportagem sobre tendências da moda, estava o lenço. O mesmo lenço da andorinha. O seu lenço. O apresentador diz que aquele lenço foi visto no bolso de Alessandro Valentini, o magnata da moda internacional, conhecido por nunca usar peças que não fossem de grife europeia. Isabela engoliu em seco. O nome não significava muito para ela, moda internacional não fazia parte de sua vida. Mas quando a tela mostrou o rosto dele,
a verdade caiu como um raio: o homem caído na estrada era Alessandro Valentini. O bilionário, dono de uma das maiores grifes do mundo. Sentou-se devagar, como se o chão houvesse sumido sob seus pés. O lenço que bordara com alma, sem esperar nada em troca, agora era notícia no mundo. 2 dias depois, uma caminhonete preta com vidros escuros parou na entrada da vila. De dentro, desceu uma mulher alta, elegante, de postura firme. Era Marcela, assessora pessoal de Alessandro. Você é Isabela, certo? Ele pediu que eu a encontrasse, disse com um sorriso educado. Alessandro não consegue tirar seu lenço da cabeça, nem o bordado, nem o gesto. Isabela arregalou os olhos. Ele mandou isso, completou Marcela, estendendo um envelope. Dentro, havia uma carta escrita à mão e uma proposta. Alessandro queria contratá-la para uma colaboração com sua próxima coleção. E mais, queria conhecê-la em São Paulo, pessoalmente. Marcela revela que desde que recebeu o lenço, Alessandro cancelou todos os compromissos e entrou em retiro criativo. Ele disse que precisava reencontrar o sentido, e que esse sentido começou com uma mulher da Amazônia. Isso é real? Sussurrou Isabela, incrédula. Real e urgente. Ele quer você lá em 3 dias. E mandou um jatinho para te buscar. O coração de Isabela disparou. Belém inteira parecia girar ao seu redor. As vizinhas cochichavam, alguns riam, outros duvidavam. Mas ela apenas olhou para suas mãos calejadas e sorriu. Elas a haviam trazido até ali. Enquanto empacotava seus bordados e um vestido florido feito por sua mãe, Isabela ainda não sabia o quanto sua vida estava prestes a mudar. Mas sentia que era hora de seguir a andorinha. O céu de São Paulo estava cinzento quando Isabela desceu do jatinho, segurando com força a alça de sua bolsa de palha. O salto entre a terra firme do campo e os tapetes luxuosos da metrópole foi brutal. Carros blindados, seguranças, flashes, tudo parecia distante da realidade que conhecia. Ao lado de Marcela, ela entrou no edifício da Valentini Couture, onde foi recebida com olhares curiosos, muitos deles carregados de desprezo disfarçado de sorriso. Nos corredores impecáveis da grife, Isabela sentia-se como uma flor silvestre jogada em um vaso de vidro. Mas manteve a cabeça erguida. Sabia que seu valor estava naquilo que seus dedos sabiam fazer, e no que o coração colocava em cada ponto bordado. Foi então que conheceu Lorena, a diretora criativa da marca. Alta, loira platinada, com um olhar gelado como metal. Fingiu simpatia, mas sua voz carregava veneno. Então é você a camponesa prodígio? Espero que saiba que moda é mais do que bordar passarinhos. Lorena sussurra para uma colega que Isabela não passa de uma modinha passageira para massagear o ego do patrão. Isabela foi conduzida a uma sala onde uma equipe aguardava para discutir a coleção. Ela apresentou seus lenços com timidez, mas logo a sala foi tomada por um silêncio reverente. Havia algo especial ali, algo que nenhum estilista parecia conseguir imitar: alma. Mesmo assim, os aplausos contidos de alguns contrastavam com a irritação crescente de Lorena. Naquela noite, Alessandro finalmente apareceu. Estava diferente, mais leve, com um olhar cheio de gratidão. Você trouxe cor para um mundo que estava ficando cinza demais, disse, segurando o lenço da andorinha. Quero que a nova coleção tenha sua essência, Isabela. Quero que o mundo conheça sua arte. Foi um momento comovente, quase inacreditável para ela. Sentiu os olhos marejarem, mas se conteve. Pela primeira vez, alguém via mais do que seus pontos, via sua história. Durante a apresentação dos modelos no dia seguinte, Lorena explode e acusa Isabela de plágio, alegando que os bordados são cópias baratas de uma coleção antiga da Valentini. A equipe fica em choque.
Marcela tenta contornar a situação, mas Lorena exige que Isabela seja investigada. Alessandro observa em silêncio, os olhos fixos em Isabela. Eu conheço o que é verdadeiro, Lorena. E nunca vi nada mais autêntico do que isso, diz, cortando o ambiente com sua voz firme. A coleção é dela. E ponto final. Lorena sai da sala furiosa. Isabela, embora tremendo por dentro, mantém a postura. Mas ali ela percebeu, aquele mundo era brilhante por fora, mas cruel e escuro por dentro. Mesmo assim, ela decide ficar. Não por fama, mas para honrar as mãos de sua avó, sua mãe e todas as mulheres esquecidas que bordaram histórias em silêncio. Com o anúncio oficial de Alessandro, Isabela passou a ser o novo nome comentado no universo da moda. Convites, reuniões, entrevistas, tudo a envolvia como uma maré inesperada. Ela permanecia serena, tentando manter a humildade no meio daquele redemoinho de vaidades. Ainda costurava à mão, mesmo tendo dezenas de máquinas ao redor. Bordava sentada no chão, como fazia em Belém, e isso encantava os fotógrafos e assustava os ambiciosos. Lorena, por outro lado, estava consumida pela inveja. Para ela, era inadmissível que uma desconhecida do campo tomasse o lugar que lutou anos para alcançar. Disfarçada de cordialidade, ela tramava com Rafael, gerente de marketing e seu amante oculto, algo cruel o bastante para destruir Isabela de uma vez. Lorena convence Rafael a forjar documentos que colocam o nome de Isabela como responsável por desviar dinheiro da empresa. O plano era simples e sujo, eles criaram notas falsas, transferências em contas de fachada e até e-mails forjados. Tudo minuciosamente arquitetado para parecer que Isabela estava vendendo seus bordados por fora, às costas da grife. Era uma armadilha, e Isabela estava prestes a cair de olhos fechados. Na manhã da reunião de alinhamento para o desfile em Paris, Isabela foi chamada por 2 advogados da empresa. Com rostos sérios, colocaram os papéis sobre a mesa e começaram a acusá-la. Ela ficou em choque. As palavras desonestidade, traição e rompimento de contrato ecoavam como tiros no peito. Isso é um engano. Ela implorava. Eu nunca faria isso. Eu só sei bordar. Alessandro entra na sala no meio da acusação, mas não a defende. Seu olhar é frio, desconfiado. Ele apenas diz: preciso de um tempo para entender o que está acontecendo. Essas palavras despedaçaram Isabela. Ela saiu correndo do prédio, sem rumo, como quem perdeu o chão. Ninguém acreditou nela. Ninguém quis ouvir sua versão. Sentou-se em um banco de praça e chorou como uma criança abandonada. As lágrimas molharam suas mãos calejadas, aquelas que deram tudo, e agora estavam vazias. Horas depois, Alessandro a encontrou ali, sozinha, sem os sapatos, com o vestido amassado e o coração em pedaços. Por que você não me defendeu? Ela sussurrou, com a voz embargada. Ele se ajoelhou diante dela, tocando suas mãos. Porque se fosse verdade, eu não suportaria. Mas ele ainda não sabia da verdade. A verdadeira traição estava dentro de sua própria equipe. Naquela noite, Isabela tomou sua decisão. Pegou seus lenços e voltou para Belém no primeiro voo, sem despedidas, sem rancor. Só dor e dignidade. Mais uma vez, era ela e suas andorinhas. Só que agora, feridas. O calor úmido de Belém a abraçou como uma velha amiga. Quando Isabela desceu do ônibus, não havia fotógrafo, nem motorista, nem holofotes. Apenas a poeira da estrada, o canto dos pássaros e o cheiro forte de chuva no ar. Seu coração ainda doía, mas algo dentro dela começava a respirar novamente, uma semente enterrada sob o peso da injustiça, pronta para romper o chão da dor. Foi recebida por Dona Celeste,
que a abraçou sem fazer perguntas. No dia seguinte, Isabela voltou a bordar. Cada ponto agora carregava uma nova emoção, mágoa, sim, mas também uma vontade imensa de reconstruir. Era como se ao perfurar o tecido com a agulha, ela estivesse costurando as próprias feridas. A notícia de sua demissão injusta chegou rapidamente à vila. Muitos se revoltaram, outros se calaram. Mas uma surpresa aguardava. Um grupo de mulheres da comunidade bateu à sua porta oferecendo ajuda. Você deu voz às nossas mãos. Agora deixe a gente dar voz à sua dor, disse Neide, uma das bordadeiras mais antigas do lugar. Isabela decide criar uma cooperativa de bordado com as mulheres da vila, batizada de Mãos da Terra. Em poucos dias, o pequeno ateliê improvisado na varanda virou um reduto de esperança. Rendas, linhas e sonhos começaram a ganhar forma. Uma jovem chamada Luara, de apenas 17 anos, revelou um talento extraordinário com as cores. Era o início de algo grandioso, só que Isabela ainda não sabia. Enquanto isso, em São Paulo, Alessandro descobria a verdade. Marcela, desconfiada das movimentações de Rafael, encontrou uma cópia dos contratos forjados escondida no e-mail de Lorena. A farsa foi desmascarada com provas irrefutáveis. Alessandro sentiu-se traído, envergonhado, devastado. Alessandro invade uma reunião da empresa e demite Lorena e Rafael diante de toda a equipe. Ele anuncia que vai abandonar a atual coleção e começar do zero. Desesperado, ele embarca para Belém. Chega sem avisar, vestido simples, descalço, suando sob o sol escaldante. Quando bate à porta de Isabela, encontra a cooperativa em pleno funcionamento, mais de 10 mulheres, risadas, tecidos coloridos e olhos brilhantes. Isso é mais bonito do que qualquer desfile, ele sussurra, emocionado. Isabela o encara com firmeza. Ainda ferida, mas de pé. Eu não quero só sua desculpa, Alessandro. Quero um propósito. Ele se ajoelha ali mesmo, entre bastidores e linhas, e propõe que a nova marca seja criada em conjunto com ela. Nada de grife internacional, algo enraizado, verdadeiro. Um nome? Isabela já tinha, Andorinha. Que elas nunca deixem de voar, disse ela, olhando o céu. Algum tempo depois em Paris, passarela central do maior evento de moda do ano. Luzes cegantes, fotógrafos de todas as partes do mundo e olhares ansiosos voltados para o desfile mais aguardado da noite, Raízes da Amazônia. Mas antes de qualquer flash, uma história de humildade, dor e renascimento preparava-se para ser contada com linhas, cores e alma. Isabela estava nos bastidores, observando as modelos vestirem peças bordadas pelas mulheres de sua vila. Cada flor, folha e pássaro estampado nos tecidos tinha origem em Belém. Era mais que uma coleção, era um grito de resgate à dignidade. Alessandro, ao seu lado, segurava sua mão com orgulho. Não como dono, mas como parceiro. Eles eram iguais ali. O desfile começou com uma música de maracatu, surpreendendo a todos. As primeiras modelos entraram com túnicas leves, rendas delicadas e lenços com andorinhas bordadas. O público ficou em silêncio. Era algo novo. Vivo. Comovente. Uma poesia visual. No meio do desfile, a imagem da avó de Isabela aparece projetada ao fundo, bordando em uma cadeira de balanço, uma homenagem que fez muitos na plateia chorarem. A comoção foi geral. Críticos de moda aplaudiam em pé, influenciadores transmitiam ao vivo, e em poucos minutos, o nome Andorinha era o assunto mais comentado do mundo. Mas nem tudo estava resolvido. Nos bastidores, Lorena, que havia conseguido entrar como convidada, estava prestes a cometer seu último ato de crueldade. Escondida, ela trocou etiquetas e posicionou as roupas erradas para a entrada final,
tentando transformar o desfile em um desastre. Quando a modelo principal entra com a peça trocada, Isabela percebe o erro e corre contra o tempo. Com coragem, ela sobe na passarela, segura a modelo pela mão e desfila ao lado dela, improvisando com graciosidade. O público delira, achando que era parte do show. Alessandro sorri, emocionado. Lorena, ao tentar fugir, é reconhecida por seguranças e retirada sob vaias. Dessa vez, foi o próprio mundo que a rejeitou. Ao final do desfile, Isabela é chamada ao palco. Diante de centenas de pessoas, ela pega o microfone e diz com a voz embargada: "Esse trabalho não é só meu. É das mulheres esquecidas da Amazônia. Cada ponto aqui foi costurado com fome, dor, mas também fé e amor. Isso é mais que moda. É alma." Aplausos de pé. Gritos. Lágrimas. Ela não sabia, mas ali nascia uma revolução. Isabela olhou para Alessandro, que, em silêncio, apenas sussurrou: "Você não precisa mais voar sozinha." Ela sorriu, mas não respondeu. Ainda não. Havia algo mais a ser dito. Algo que só o tempo e um novo lenço poderiam revelar. O sol nasceu lento sobre Belém, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados. Na varanda da antiga casa de madeira, Isabela bordava com calma. Suas mãos deslizavam pelo tecido com a mesma leveza de anos atrás, mas agora, cada ponto carregava o peso doce de um mundo que havia sido transformado por elas. Ao seu redor, vozes femininas ecoavam, risos, conversas, ideias. A cooperativa Mãos da Terra era agora um lar de oportunidades. Desde Paris, a marca Andorinha só cresceu. As mulheres da vila passaram a receber em dólares por suas criações. Luara, a jovem artista local, foi convidada a expor seus desenhos em São Paulo. Neide, a bordadeira veterana, se tornou professora de novos talentos. Isabela, porém, recusou entrevistas, capas de revista e prêmios. Escolheu o silêncio e o chão batido como sua casa, seu trono humilde. Certo dia, uma caminhonete escura parou diante do portão. Alessandro desceu, vestido de branco, segurando uma pequena caixa de madeira. Entrou sem falar muito, como quem sabe que palavras demais podem estragar o momento. "Trouxe uma coisa para você", disse, estendendo a caixa. Dentro, havia um lenço antigo, desgastado, o primeiro. A andorinha. O bordado que começou tudo. Nunca deixei de carregá-lo comigo. Esse lenço me salvou de um buraco que ninguém sabia que eu vivia. Você não bordou apenas um pano, Isabela. Você bordou o sentido da minha vida. Alessandro revela que antes de conhecê-la, estava à beira de tirar a própria vida. O lenço, simples e puro, o fez lembrar da beleza escondida no mundo. Isabela chorou em silêncio. Não por pena, mas por reconhecer na dor dele a mesma que ela escondeu por tantos anos. Sentaram-se juntos na varanda, observando as mulheres da cooperativa costurarem em harmonia. Não disseram "eu te amo". Disseram tudo com o silêncio. Depois de um tempo, ela entrou em casa e voltou com um novo lenço. Nele, bordara 2 andorinhas, voando lado a lado. "Esse é nosso. Mas não é para guardar no bolso. É para voar junto comigo", disse, estendendo o tecido. Alessandro pede Isabela em casamento ali mesmo, sem anel, sem joias. Apenas com o lenço como símbolo. Ela aceita. Meses depois, fundaram juntos o Instituto Andorinha, que levou capacitação para bordadeiras de todo o Brasil. Onde havia dor, elas levaram arte. Onde havia esquecimento, elas levaram nome. Onde havia silêncio, elas levaram voz. No dia seguinte, Isabela está sentada na beira do rio, com uma criança no colo,
bordando outra andorinha. E assim, o lenço que um dia uniu duas almas solitárias se tornou o fio que costurou um mundo mais bonito. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.